Mas tem essa possibilidade das empresas de oferecerem tratamento, como esse exemplo muito bonito que a senhora passou. Essas pessoas têm, de fato, que se submeter ao tratamento. Né? E na verdade... Só não pode ser compulsório, ele não pode ser obrigado. Não pode ser obrigado, mas assim, considerando que é uma doença, não pode haver uma recomendação simples, vamos lá, vai se tratar, recusou, tá bom, vai embora. Não é assim, eu acho que tem que o bom senso tem que nortear essa relação, tem que haver um respeito mútuo de ambas as partes, né? E uma vontade de ambas as partes de resolver a situação. Então, se o empregado se recusar, a empresa deve falar, nossa, eu estou com um grande problema, ele não quer. Se tratar, a jurisprudência diz que eu não posso demitir, como é que eu faço? Bom, o empregador, ele também tem os meios dele para se resguardar, né, de eventual ação trabalhista. Ele tem que demonstrar que ele exauriu todos os meios possíveis e necessários ao encaminhamento desse funcionário a tratamento. E aí envolve família, assistente social, departamento de recursos humanos da empresa, testemunhas, o chefe, o colega de trabalho. Então, eu acho que a empresa ela tem que se resguardar nesse aspecto. Ela tem que exaurir todos os meios e demonstrar, tentamos tudo e ele de fato se recusou. E há até casos, por exemplo, assim, deve pensar, mas há casos que nem é possível haver essa reabilitação, esse tratamento. Cada organismo reage de uma forma, né, num tratamento. Não é uma ciência exata nesse aspecto. Todos se submeterão ao mesmo tratamento e todos terão o mesmo resultado. Infelizmente não é assim. Então, o que ocorre? Naqueles casos onde, exaurida todas as possibilidades de recuperação do empregado e que ainda assim ele fique apenas um curto período, né, sem demonstrar dependência e depois volte a fazer uso e daquela mesma forma primitiva, o que vem acontecendo? A aposentadoria por invalidez nessas hipóteses. Mas não é no primeiro momento. Tem que esgotar todas as vias possíveis do tratamento. Quer dizer que ele passado por todo um processo. Exatamente, todo um processo. E esse processo não tenha dado resultado, essa pessoa pode ir para ficar encostada, como diz a história. Pode ir para o INSS. Pode ser aposentada por invalidez, depois de exauridas todas as possibilidades de tratamento. Mas isso é um processo bem aprofundado. Bem aprofundado, não depende dela. Eu quero aposentar, porque tem toda uma perícia técnica, né? INSS e tudo, é uma questão muito mais complexa. E então não é muito simples. Porque é bom até a gente colocar isso, porque muitos ouvintes podem acreditar, que estejam nessa situação, que isso é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Isso é o último, a última das ações. Exatamente, seria a última. Seria mais ou menos o caso análogo do acidente, né, de trabalho. Tem aquele acidente que te incapacita para toda a vida, né? E tem aquele que te incapacita momentaneamente. Então é o caso do álcool. Momentaneamente você está em tratamento. Se de fato for para toda a vida, não se conseguiu resolver, aí recomenda-se a aposentadoria. Certo. Doutora Rita, no projeto de lei trabalhista que está aí seguindo o trâmite dele lá no Senado Federal, que ele trata dessa situação, gostaria de saber se nesse projeto, se a senhora sabe me dizer, se ele também faz referência aos funcionários terceirizados, porque muitas empresas hoje, eu acho que é difícil hoje uma empresa que não tem funcionário terceirizado. Né? Como é que fica a situação desse? Na verdade, o terceirizado, ele é regido pela CLT. Então, como o projeto modifica o artigo 482 da CLT, não importa se ele é terceirizado ou concursado, porque há os concursados regidos também pela CLT e há os concursados regidos pela 8.112, que é a lei do funcionário público. Então, na verdade, todos aqueles regidos pela CLT estarão abrangidos por esse projeto, sim, porque ele modifica a letra F do artigo 482 da CLT. Certo, doutora Rita, tem um ouvinte aqui, a senhora está sendo ouvida muito longe, né? Nós estamos sendo ouvidos muito longe, estamos lá nos Estados Unidos, lá em Atlanta, né? O nosso ouvinte,
a dona Irã Ferreira. Ele mora nos Estados Unidos, lá em Atlanta, e ele disse que o tema é excelente. Ele disse que aqui nos Estados Unidos, pessoas com problema de álcool têm muita dificuldade em conseguir trabalho. Ele manda um grande abraço e que está ouvindo o programa. Certo. Aí a questão é essa questão que nós estamos comentando, né? A questão cultural, a questão do preconceito. E, vou ser sincera, eu não sei como funciona nos Estados Unidos, mas, na verdade, a Organização Mundial de Saúde reconhece como doença. Então, eu acredito que, nesse aspecto, tem que haver, vamos dizer assim, programa das empresas, né, no sentido de procurar a reabilitação, o tratamento daquele funcionário e jamais essa forma de preconceito, porque nós temos que nos conscientizar que é um problema de saúde pública. Isso envolve toda a sociedade. Todos nós seremos vítimas. Quanto mais funcionários, empregados nessa condição forem lançados na sociedade, mais a sociedade vai ser prejudicada em todos os aspectos. Certamente, até porque, né, doutora Rita, muitos desses empregados são excelentes profissionais que, por causa de uma situação dessa, de um problema de saúde desse, que não é reconhecido como um problema de saúde, acaba indo para o ostracismo por falta de uma ajuda, né? De uma oportunidade. Exatamente. Então, na verdade, acima de tudo, eu acho, é a consciência, é o bom senso e retirar esse preconceito. Nós temos que nos despir desse preconceito. E saber diferenciar, né? Na verdade, o usuário ocasional, o consumidor regular, ele, de fato, ele apresenta uma falha moral e, por isso, um desvio de conduta. Totalmente contrário ao dependente alcoólico, né? Que é uma coisa muito inconsciente, compulsiva, incontrolável. Então, são coisas distintas. Então, uma coisa é você ter, entre aspas, um preconceito ao usuário ocasional, porque ele vai saber, ele tem consciência que ele está bebendo excessivamente, que ele não pode beber, ele não é compulsivo e ele pode controlar. Com esse, sim, eu acho que se deve ter até um pé atrás. Poxa, tem que haver respeito, responsabilidade no ambiente de trabalho. Mas, na verdade, com o dependente alcoólico, a questão transcende tudo isso. É problema de saúde pública. Exatamente. Eu não sou um bêbado, como chama, né? Sou uma pessoa que está precisando de ajuda. Exatamente. Né? Nós temos que ver, assim, na nossa legislação. A CLT, ela é de 1943. E ela, nesse aspecto, nesse artigo 482, ela nunca foi modificada. E agora, atenta a essa recomendação da OMS, né, esse entendimento da OMS, já tem esse projeto e os tribunais estão totalmente antenados a isso e determinando a reintegração dos empregados nessa Doutora condição. Rita, eu preciso registrar a participação do Francisco Moroni, até porque nós temos mais nem um segundinho, a senhora vai registrar em 30 segundos, tá bem? Ele diz o seguinte, olha, tomara que as empresas comecem a perceber que um empregado com problemas de alcoolismo é uma pessoa que necessita de ajuda e que as empresas que perceberem a necessidade de ter uma responsabilidade social são as que mais alcançam sucesso. Francisco Moroni. Francisco, essa frase eu acho que sintetiza toda a entrevista, traduz tudo isso e, na verdade, as empresas hoje estão estabelecendo convênios com clínicas especializadas, objetivando, na essência, a recuperação. O objetivo é a reabilitação do empregado para que ele retorne de forma digna à atividade profissional e à sociedade. Conversamos, portanto, com a advogada Rita de Cássia Vivas, falando conosco sobre os problemas enfrentados aí pelas corporações aí com o vício do álcool e as possibilidades, né, de que isso dê uma luz no fim do túnel. Doutora Rita, foi um grande prazer conversar com a senhora. Eu agradeço, muito obrigada a você e aos ouvintes. Um grande abraço, até a próxima, repórter CBN.